Nós queremos desejar a você que está em casa as boas-vindas. Sejam todos agraciados com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba o nosso abraço. E nessa manhã eu queria apresentar a você que está em casa duas grandes potências, do qual tenho muito orgulho em tê-los como amigo, tê-los como pessoas que me ajudam na caminhada rumo à mansão celestial. Do meu lado esquerdo, meu querido amigo Jeremias, um grande homem dessa igreja, um grande professor da escola sabatina. Do meu outro lado, não menos que ele, meu querido amigo Sivanildo, que Deus te abençoe poderosamente e que nesse momento, ao recapitularmos o estudo da Bíblia através da lição da escola sabatina, que o Espírito Santo de Deus nos use nesse momento. Eu queria convidar logo Jeremias para fazer uma oração, dirigir-nos até o céu nesse momento. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade que habita nos céus, nós, na qualidade de teus filhos, estamos imensamente gratos porque, pelo teu Espírito, viemos a este santo e bom lugar com o propósito de adorar e glorificar o teu nome. Mas neste instante estamos com a responsabilidade de recapitular a lição que estudamos durante a semana. Usa-nos para que possamos extrair lições para nossas vidas e aprender cada vez mais do teu amor. Abençoa as pessoas que estão conectadas nesse programa, para que possam extrair lições para as suas vidas também, e juntos todos possamos crescer, nos preparando para a breve volta de Jesus. Perdoa nossos pecados, continua com esta programação, dá-nos tua paz, por Jesus. Amém. Para nós iniciarmos, só para você que está em casa e talvez não saiba ainda, nós temos um guia para estudo da Bíblia, e esse guia daqui, nós intitulamos ele de Lição da Escola Sabatina. Durante os 7 dias da semana, nós estudamos temas específicos, da lição, da Bíblia, aliás, através dessa lição. E esse trimestre nós estamos estudando sobre temas do Evangelho de João. Tá? E durante essa semana, nós estudamos sobre testemunhas de Jesus como o Messias. E nós vimos algumas pessoas testificando, falando, mostrando quem era Jesus o Cristo. E eu queria iniciar agora com Sivanildo fazendo suas palavras de abertura em relação à parte do sábado. O verso que nós temos para memorizar durante a semana é: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse foi um texto, Sivanildo, falado por Jesus Cristo e falado para um líder de uma igreja naquela época. Tuas palavras de abertura, fala com o pessoal que está em casa, para a gente iniciar esse momento. Nosso bom dia, feliz sábado, irmãos. Eu gosto da lição, eu gosto da escola sabatina. É o momento que a gente interage, né? E cada lição vem trazendo ensinamentos, né? Instrução e, mais importante ainda, né? Conhecimento a respeito do plano da salvação na pessoa de Jesus, que é o que a gente está aprendendo nesse trimestre, né? Testemunhas de Jesus como Messias. E esse verso aqui eu tenho aprendido muito nesse verso que o Jaziel aqui leu, né? E como eu tenho ainda muito a aprender. Mas essas palavras aqui, a gente está assim acostumado a ouvi-las, mas essas palavras aqui, ela mexe com a nossa vida, né? Como cristão e como aqueles que querem, né? E vão entrar no reino de Deus e estarem salvos, né? Preparados quando Jesus voltar. O que é necessário para isso, né? Quando ele diz em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Isso nos faz refletir. E até fez Nicodemos também, né? Nascer de novo, oxe, como? Já nasci faz tempo, né? E eu voltar a nascer de novo. Só que eu admiro Jesus porque as palavras dele é para fazer a pessoa refletir, né? E usar o raciocínio a si mesmo. E também levar a mente para o âmbito espiritual, né? Tirar as pessoas muito dessa atmosfera terrena e carnal que foi a qual a gente nasceu e veio ao mundo, né? Nós nascemos em carne, né?
e nascemos no primeiro nascimento, né? E aí, nós perdemos o reino espiritual, né? Nossos primeiros pais foram criados num âmbito espiritual, não carnal. Humano sim, mas eles viviam em um ambiente espiritual. Só que quando pecaram, né? Aí ficou agora dois reinos, dois ambientes que envolvem o ser humano, carnal e espiritual. E aliás, só é isso mesmo. Às vezes a gente fica dividindo, material, né? Coisas materiais, mas só existe dois reinos. O reino carnal, o reino do pecado, natureza pecaminosa, e o reino espiritual, que é o reino de Deus, a natureza de Cristo. E quando diz aqui que é necessário a gente nascer de novo para entrar no reino de Deus, né? No reino espiritual, e aí isso aqui envolve um processo que não é humano. Eu não vou fazer, não é pelo meu esforço que vai acontecer esse nascimento, né? No primeiro nascimento, nossos primeiros pais, né? Eles tiveram uma participação ali, né? Humana, mas nesse novo nascimento aqui é um processo totalmente espiritual e do alto, né? Tem que nascer do alto. E esse novo nascimento, irmãos, não é nada mais, nada menos do que você morrer para o eu, morrer para a sua natureza carnal, do seu nascimento original, né? E viver uma nova vida, como ele diz nos versos seguintes, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascimento espiritual. O Espírito Santo é quem faz esse processo na nossa vida com a nossa permissão, né? Jeremias, nós vimos nessa parte do sábado, iniciando com essa fala dirigida a Nicodemos, só que aí nós também vimos que o próprio Jesus, Nicodemos mais tarde torna-se um seguidor de Cristo, né? Mas vimos também o próprio Jesus dando evidências de quem ele era, né? E isso parece que muitas vezes passou meio que despercebido. Parece que as pessoas o tinham, o queriam como um rei para os livrar do poder de Roma, e não necessariamente como um rei que reinaria para a eternidade, como um filho de Deus. Como é que a gente olha para aquele passado e como é que a gente se encaixa nesse contexto nos nossos dias hoje? Veja só, eu quero saudar os irmãos que estão conectados, que a mensagem os alcance de uma forma poderosa. O Evangelho de João foi escrito de uma forma específica, esclarecer para as pessoas quem era Jesus. Veja só, Marcos e Lucas foram escritos ali mais ou menos dentro dos acontecimentos. João escreveu já no finalzinho da vida, já no ano 95, 96, já muito tempo depois dos acontecimentos. Por quê? João viu a necessidade de fazer com que as pessoas verdadeiramente conhecessem Jesus. E aqui, João pegou a fala de Jesus, dizendo quem ele realmente era, pegou a fala daqueles que Jesus operava, e foi pegando, juntando e fazendo com que as pessoas compreendessem quem era Jesus. Porque na realidade, João via quase 70, 60 anos dos acontecimentos e as pessoas ainda não conheciam Jesus. Não sabiam quem era Jesus. Poxa, o ministério, 3 anos e meio, tudo que Jesus fez, e as pessoas não conheciam. Então João, se for necessário, ele pensar nessa parte e pegou ali os acontecimentos da vida, os milagres, as falas de Jesus e as coisas que levavam assim as pessoas a refletirem sobre Jesus, e jogou no Evangelho. E é isso que nós estamos durante essa semana. E aqui nós vemos que se faz necessário hoje, nós como conhecedores de quem é Jesus, repassar esse conhecimento. Porque não adianta, veja só, João, bichinho, lá na ilha de Patmos, exilado, poderia estar ali se lastimando, mas não, preocupado com as pessoas que não conheciam Jesus. E nós hoje, em plena liberdade, sabemos quem é Jesus e
ficamos calados. Silêncio total, né? Exatamente, eis a diferença. E nesse contexto aí de evangelização, de mostrar que eu sou apaixonado pela forma como João tenta mostrar para as pessoas que viviam os seus dias e que viviam o futuro de quem era de fato o Cristo. E nesse cenário entra agora um homem chamado João Batista. João Batista não tinha as melhores roupas, não tinha a melhor alimentação, não era mais saborosa. João Batista não era um homem abastado de tudo que queria, ele tinha à sua disposição, muito pelo contrário. Era uma pessoa que vivia numa região remota, no deserto, mas todas as pessoas que ouviram falar sobre João dirigiam-se a ele. E o pior é que a mensagem de João era extremamente dura. E quando os líderes da igreja daquela época chegavam perto de João para ouvir, ele olhava para eles, chamava eles de raça de víbora. Quem é que está ensinando vocês a fugirem da ira de Deus e tal? E era uma mensagem dura, né? Mas quando eu olho para João Batista, dentro desse contexto de evangelização, um homem que fazia exatamente o que eu precisaria estar fazendo hoje. Porque João entra agora nesse cenário, mostrando para as pessoas quem era que viria depois dele, e todo mundo chegava agora e dizia: quem é você? Você é quem? Você é o Moisés? Você é o Isaías? Você é um profeta? Quem é você afinal? E João fez questão de dizer: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou nada. E aí agora eu vou voltar de novo agora para Sivanildo. Sivanildo, qual a importância que nós conseguimos enxergar dentro dessa mensagem de João Batista, inclusive hoje para os nossos dias? Foi dito lá no passado, da forma como foi falado, porém hoje em nossos dias, como é que nós aplicamos isso para a nossa vida? Muito bem, Jaziel. João Batista também é um homem que eu admiro muito. Ele tinha consciência da sua missão, do seu chamado, do propósito de vida dele. E eu tenho aprendido muito com isso e tenho orado a Deus para me identificar com isso, né? Ele nasceu no tempo certo, né? Conforme a profecia. As profecias já falavam dele, né? Interessante, né? Como Deus ele tem propósito, né? Ele já nasceu ali, sonhos, tudo ali. Mas ele se preparou, ele teve que se preparar para essa missão, né? Ele teve que se preparar. E a comunhão, o convívio ali com Deus, né? O Espírito Santo ali, foi moldando ele e preparando para essa ocasião aí, né? Com certeza as multidões afluíam nele, né? Mesmo com aquela mensagem dele dura, mas o poder do Espírito Santo acompanhava as suas palavras e a sua mensagem, né? Tinha algo diferente nele aí, que atraía as multidões. E quando ele foi interrogado em relação a se ele era o Cristo, né? Quanta humildade, quanto senso de missão, né? Ele realmente, quando ele diz: eu não sou o Cristo. E aí ele diz: eu não sou nada que vocês estão dizendo aí. Eu sou apenas, como diz o profeta Isaías, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para aquele que virá, o Messias. E ele cumpriu bem a sua missão, ele preparou as pessoas. Às vezes nós olhamos assim e pensa que não foi bem sucedida a missão de João Batista, né? Logo ele foi preso, morto, como a gente vai comentar mais adiante. Mas quando você analisa bem, ele cumpriu bem o papel, né? Porque a gente às vezes gosta de ver resultados conforme a gente quer, né? Mas Deus vê de outra forma, entende? E ele foi bem, foi até elogiado por Jesus, né? A humildade dele, né? Eu admiro muito João Batista, isso não se mexe. Jeremias, era comum que naquela época as pessoas arrumassem a estrada, né? Tapavam os buracos, tiravam as pedras, né? Deixava tudo prontinho para quando uma autoridade vinha visitar a cidade. João Batista foi chamado exatamente para isso, preparar o caminho para Cristo. Que privilégio, mas que consequência também. Compartilhe aí conosco agora a sua... Veja só, como Deus prepara as pessoas para determinada função. João Batista, a Bíblia não entra em detalhes, que ele estudou, tal, nada disso. Simplesmente Deus o chamou.
o chamou. E chamou com um propósito ímpar. Preparar o caminho para o Filho de Deus. Na época de João, na época de Jesus ali, eles esperavam 2 Messias. O Messias sacerdotal e o Messias rei. O Messias sacerdotal era aquele que na aparência do momento poderia ser João. Por quê? Pregando a mensagem, chamando o pecado pelo nome certo, repreendendo as grandes multidões. Exatamente, né? criando, batizando, ou seja, estava no caminho certo. Mas o rei Messias, o Messias rei, viria ainda. Mas mesmo assim, eles queriam ter certeza. Enviaram sacerdotes e levitas. Pergunta. Eles não sou nada disso que vocês estão dizendo aí. Eu sou apenas aquele que vim preparar o caminho para aquele que eu não sou digno de nem soltar as suas percatas, as suas sandálias. Então eu sou esse, não importa, porque aquele que vai vir é maior, muito maior do que eu. Sabe por quê? E João disse, porque eu fui instruído de que aquele que recebesse o Espírito, sim, esse seria o verdadeiro Messias. E João disse, e eu vi o Espírito descer sobre ele. Interessante notar que os outros evangelhos relatam o batismo de João, de Jesus por João. João não relata. Aqui João já diz que ele viu o Espírito, mas não diz em que ocasião. Diz, eu vi o Espírito Santo sobre ele. Então esse é o Messias. Saia daqui de perto de mim, por favor, e vá procurar o Messias, que não sou eu. Ele está por aí. E ele tem o Espírito Santo, ele é poderoso. Veja, irmãos, que humildade, como Silvanildo falou, humildade, reconheceu. Porque ele poderia ter dito, não, eu sou o Messias sacerdote. Ele poderia ter dito e se encaixava completamente, mas eu não sou. E fim de papo. A minha função é outra. Foi um ministério curto, mas um ministério realmente fundamental. Um cenário agora que me chama muita atenção é uma fala dita por João em relação a Jesus Cristo. E você está em casa, pode acompanhar aí conosco. Esse texto está lá em João, capítulo 1, vai do versículo 29 até o versículo 37, né? Que aí trata-se do batismo de Jesus, né? E eu sou apaixonado por esse texto, principalmente aqui versículo 29 e 30, quando diz assim, olha, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a premissa porque já existia antes de mim. Lindas palavras. Eu sou apaixonado por esse texto, porque João agora faz um casamento aqui do que acontecia no passado com o que estava acontecendo agora. Era o sacrifício que existia lá no templo e o sacrifício vivo agora apresentado para os homens. E João dizia, olha, tá vendo aquele ali? Vocês estão acostumados, vocês viam lá toda a história do passado, e toda a história do passado contava que um cordeiro, ou um pássaro, ou um bezerro era oferecido em prol dos pecados da humanidade. Pois bem, agora aquela ali é a profecia que Deus havia enviado, de que mandaria o seu filho para que ele se fizesse carne e morresse por mim e por você. Olha ele entrando ali, isso me dá arrepios. E assim, eu não consigo descrever muita coisa sobre isso, Jeremias. Talvez a ênfase, Jaziel, talvez a ênfase fosse João dizer, ele não é o libertador romano não, viu? Ele tem outra finalidade. As pessoas estavam esperando o libertador romano, mas agora chegava aquele que libertava para a eternidade, aquele que garantia a vida eterna. E ainda assim, nós não recebemos. Mesmo as pessoas que estavam ali testemunharam o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus, ouviram a voz de Deus bradando dos céus, ainda assim não foram testemunhas suficientes, não se portaram como deveria para falar de quem era Jesus. E aí agora, meus amigos, me ajudem. Como é que eu hoje, ciente de tudo que aconteceu, como eu posso fazer esse papel, já que naqueles dias não foi feito como deveria? Eu queria comentar aqui o terceiro parágrafo da lição para reforçar essa parte aí, né? Quando diz aqui, ó, quando no batismo de Jesus
João o apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías. Como cordeiro foi levado ao matador. Isaías 53, verso 7. Irmãos, vejam, os profetas escreveram a Bíblia, eles falavam da Bíblia, e vem João, e a mensagem dele é uma mensagem bíblica, né? É a Bíblia os escritos que eles tinham em mãos, que os líderes também tinham e estudavam, né? Mas João estava com a mente focada, né? E aberta para as profecias e para o que ela apontava. E ele sabia muito bem, né? Quem seria o Messias, a sua obra, a sua missão. Por isso que foi fácil para ele, o Espírito Santo, impressionar a mente dele e ele identificar quando o Espírito Santo pousa sobre Jesus ali, né? O Espírito Santo ali fala e João ouve a voz, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Veja, irmão, nós precisamos ter um coração voltado para o que Deus diz, para que possamos compreender quem é Jesus. Porque às vezes a gente conhece Jesus pelo que ouve falar ou pelo que a gente até lê. Mas quando a gente coloca a mente e o coração mesmo para conhecer, né, a Bíblia e através do Espírito Santo a gente compreende bem. Veja, ele vai para algo mais além. O cordeiro, como Isaías, né, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Uma profecia bíblica se referindo a quem? A Jesus, o Messias, aonde para quem apontava todo esse sistema sacrificial aí. A fé do povo estava no que Deus disse, né? Em relação a esse sistema sacrificial aí. Só que, como o apóstolo Paulo diz em Hebreus, né? Não é sangue de touro, de animais que tira o pecado, né? Porque a Bíblia diz, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aquele cordeiro simples ali, como era que ia tirar pecado? Era apenas um simbolismo que apontava para algo maior. E João viu em Jesus o cumprimento de tudo aquilo ali, entendeu? E a profecia, né, se encaixando tudo bem ali em Jesus. Eis o cordeiro. Ele conseguiu enxergar, irmão. Aí está, quando a gente conseguir identificar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nossa mentalidade a respeito desse Jesus que muitos falam vai mudar. Como até Jaziel aqui se emocionou quando falou, né? Aqui nós vemos o cumprimento exato da profecia. João disse, eis o Cordeiro de Deus. João disse, o Messias virá com o poder do Espírito, mas ele é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro, quando o Jaziel falou, quando vinha na mente o Cordeiro, sabia, alguém para ser crucificado. E o próprio Jesus lá em Marcos, ele disse o seguinte, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Aí vem um detalhe aqui, dar a vida em resgate por muitos. Porque o Filho do Homem, quando morreu, ele morreu por toda a raça humana. Mas quando ele fala de salvação, ele diz muitos. Aí tem um detalhe, irmãos. Tem um detalhe que nos leva a pensar na santificação. Nós, ao sermos justificados, apenas demos um pequeno passo. E a vida de santificação é o segredo da salvação. Porque não adianta. O povo de Israel se gabavam da salvação. Mas não existia salvação garantida para ninguém. A salvação é o relacionamento. Então, quando Jesus disse, muitos serão salvos, porque todos não serão. Muitos, realmente uma grande quantidade. Mas Jesus, ele veio para dar a vida em resgate por muitos. Entra agora em cena também, nós só temos agora mais 3 minutinhos ali, mas entra agora em cena algumas pessoas que também testemunharam palavras de Cristo, ouviram falar sobre eles, inclusive agora 2 dos discípulos de João ouviram falar quem era Jesus, viram aquele momento ali também e tomaram uma decisão de seguir a Cristo. E aí nós vemos agora os irmãos que começam agora a seguir a Jesus. E aí eu quero começar logo contigo. Veja, Jaziel, veja, João já estava habituado ao avistar Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus.
era hábito dele. Então, nessa ocasião aqui, João estava ativo no seu ministério, batizando, pregando, papapá. Aí Jesus passa, eis o Cordeiro de Deus. Aí estava aqui André e João. Que era o discípulo de João. Aí disse, João, mestre, eu vou ali. A gente vai ali. Eu vou ali. Saber que realmente, quem é esse Cordeiro de Deus? Irmãos, e o curioso, quando eles chegam, Jesus disse, vocês querem o quê? O que é que vocês estão fazendo aqui? O mestre de vocês está lá, é João, não é eu não. Nós queremos só saber aonde você mora. Não é nada mais do que isso. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo, eu quero ter um convívio com você. E eles passaram um dia. E esse dia a Bíblia não aborda o tema, mas sabemos que foi conselhos, admoestações, advertência. E eles ficaram impressionados, voltaram para João, mas depois seguiram Jesus. E mais interessante, irmãos, quando André escuta da boca de Jesus que ele é o Messias, talvez eles não dessem tanto crédito o que João dizia, mas quando eles conversaram com Jesus, ele foi lá, vou levar essa mensagem a Simão. Simão é animado, e Simão ali aceitou. Foram os dois primeiros discípulos de Jesus, André e Pedro, porque André foi ter com Jesus e convidou a Pedro, e os dois seguiram. Eu queria um comentáriozinho. Mestre, aonde moras, né? Exatamente. Eles só queriam passar tempo com Jesus. Isso é discipulado, né? Perfeito. Para ser discípulo tem que estar aos pés do mestre. Eles eram discípulos de João, eles já sabem o que é isso. E João, ele cumpriu um papel, como a gente já comentou, né? Cumpriu o seu papel muito bem. Os escribas, fariseus, os instrutores ali, eles eram ensinadores, né? Eles pregavam os profetas ali, todos sábados ali tinham as instruções bíblicas, mas por que os alunos dele não tinham essa curiosidade toda que os discípulos de João, e não foram tão preparados para identificar como eles identificaram quando João Batista? Veja, João Batista, ele preparou até os seus discípulos para receber Jesus, e facilmente quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus, eles foram e depois voltaram e não ficaram mais João. Perfeito. Seguiram Jesus, a humildade. Eu preparei vocês, não foi para mim, não, é para ele mesmo. De novo agora entra em cena mais dois. E aí eu tenho agora Felipe e Natanael. Felipe tinha certeza de que Jesus era o Messias, porque já ouviu falar sobre Jesus, mas aí agora Natanael olha para ele e diz, não, de Nazaré não vem não. Interessante, Jaziel. Felipe foi chamado por Jesus. Jesus ia passando, viu Felipe e disse, segue-me, Felipe. Aí Felipe disse, é verdade? Eu vou. Ele já conhecia Jesus? Sim. Já conhecia Jesus. Aí ele disse, rapaz, eu tenho um amigo. Aí entra de novo o discipulado. E aí agora Natanael olha e diz, não, de Nazaré? Não. E aí a gente sabe de todo o contexto de que existia aquele preconceito com quem era nazareno, enfim. Licença, José, licença. O tempo foi embora, mas tem tempo todo mundo todo aqui. Não, dá pra gente ir. Escute só. Quando Filipe apresentou Jesus a Natanael, ele disse, olha, encontramos o Messias. Jesus, aí ele quis dar mais ênfase. Jesus de Nazaré. Estragou. Achou que ia ajudar, piorou. Porque para aquela época, né, era a pior coisa era você morar ou ter nascido em Nazaré, né? E aí agora Natanael diz, não, isso aí não tem como não tem como vir nada de bom de lá. Mas aí a gente vê depois todo o contexto, e aí Jesus diz as palavras mais bonitas a Natanael, né? Licença, José. Pode ficar à vontade. Antes de Natanael, Filipe não argumentou com Natanael. Natanael, rapaz, que é isso? Não está acreditando na minha palavra. Não ao contraponto, né? Não houve argumentação. Filipe disse apenas o seguinte, vamos conferir. Vamos olhar quem é. Vamos ver quem ele é. Vamos, Filipe. Vamos, Natanael. Natanael disse, vamos. Não custa nada. Mas eu sei que de Nazaré não vem nada bom de lá. E quando... Continua. E aí, quando Natanael agora chega, Jesus olha para ele e diz, eu conheço você. Eu vi você orando. E assim, é o reconhecimento que Jesus dá ali agora a Natanael de uma prática que o próprio Natanael já tinha. E ele, veja só, a gente no conceito humano, a gente usa o termo bajular. Exato. Enaltecer uma pessoa
que ele não tem aquelas características. Jesus, quando viu Natanael, ele disse o seguinte: eis um verdadeiro israelita, que nele não há dolo. Impressionante. Olha, Não há fingimento. Jogou o camarada lá pra cima. Camarada. Mas Jesus estava dizendo o quê? A verdade. A verdade. Jesus estava descrevendo ele. Ele disse: de onde você me conhece? Eu vi você na figueira quando estava orando. Eu orando, sim, orando. E você estava orando, intercedendo a Deus por sabedoria, por discernimento. Então você é um verdadeiro israelita. Veja só. Aí ele disse: aquele que havia falado mal disse que era. Não pode. Queridos, para nós finalizarmos, entra em cena agora o nosso último personagem da semana, um grande homem também, chamado Nicodemos, e vai em direção a Jesus, mesmo que escondido à noite, na calada da noite, mas ele olha para Jesus e o chama de mestre. E aí nós voltamos agora lá para o início da lição, quando Jesus olha para ele e diz: olha, Nicodemos, você me procura, você me chama de mestre, mas é preciso que você nasça novamente. E aí Nicodemos vai lá e diz: mas como é que eu vou fazer isso? E aí há uma ironia nas falas de Nicodemos, onde ele diz: como é que eu vou nascer? Como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Como é que eu vou nascer? E aí Cristo diz, olha para ele e diz: olha, Nicodemos, é preciso ter um encontro pessoal com Cristo, é preciso ter um encontro pessoal com Deus, é preciso ter uma vida transformada. E não muito diferente de Nicodemos está essa pessoa que vos fala. Eu preciso ter esse encontro com Cristo de forma diária. Eu preciso nascer todos os dias do Espírito Santo de Deus para que eu consiga viver de fato como Natanael vivia. E aí agora eu preciso ouvir as palavras de vocês. Se a gente analisar direitinho, a gente não chega a uma conclusão de qual foi a verdadeira finalidade de Nicodemos ter essa visita lá com Jesus, né? Com Jesus. Não sei, sabe por quê? Porque ele não tinha dúvida da salvação. Ele aguardava o Messias, sabia que Jesus não era o Messias, tudo isso ele sabia. Então, eu creio assim que ele era um curioso. Matar apenas algum curioso, porque ele via, se a pessoa que faz o que você faz, sem ser de Deus, tem algum mistério nisso aí. Então você é uma pessoa especial. E Jesus chegou para ele direto, já foi no ponto. Se alguém nascer de novo... Nicodemo disse: não, mas eu sou uma pessoa salva, por que eu tenho que nascer de novo? Até porque Nicodemo não levou para o lado espiritual, levou para o lado material. Sim. Como posso eu, velho, estar no ventre da minha mãe, nascer de novo? E começou aquela primeira vez a infantilidade, porque ele não conhecia o lado espiritual da coisa, que Jesus queria transmitir a ele. Mas ele não sabemos o que aconteceu com ele naquele momento ali. Sei que ele saiu dali uma pessoa diferente. Porque ele foi defender Jesus numa determinada ocasião de um montim, onde Jesus poderia ter sido morto ali fora de hora. Estava presente no sepultamento de Jesus. Foi um discípulo de Jesus, por ocasião daquele momento. Mas se, por vontade dele, ele apenas tinha matado a curiosidade, tinha saído dali. Mas Jesus lê o coração das pessoas, a mente das pessoas. O que as pessoas nem imaginam. Importa-vos nascer de novo. Eu não sei a reação dele, mas deve ter sido uma coisa Jeremias, fantástica. Essas palavras que Jesus dirigiu a Nicodemos, elas são dirigidas a todos aqui, todos nós, religiosos, que conhecem a Bíblia, que prega, que vive um cristianismo, a prática de fé. Jesus ali, eu estava dizendo aqui, Jesus ali desmanchou Nicodemos. Nicodemos veio armado ali com seus conceitos, sua teologia, sua vida religiosa em dia com Deus. Como o José pregou uma vez aqui, fiel, é um exemplo, um professor de teologia, né? A salvação ali garantida, né? Mas quando Jesus diz, nascer de novo, senão não entra no reino dos céus. Oxi, tudo que eu fiz até agora não valeu nada para entrar no reino dos céus. Aí despertou. E só resumo que o tempo está avançado, né? E depois Jesus até coloquei lá embaixo, quando diz, rapaz, quando ele não entende o que Jesus falou, né? Como eu vou nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe e tal. E depois ele começa, quem não nascer da água e do espírito, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito e tal. Aí ele chega para Nicodemo: você é mestre em Israel, há tanto tempo você estuda, prega, ensina,
e você não entende. Interessante, Vanildo, que Jesus está falando de coisas naturais. O vento, isso usando aquilo. coisas assim. Eu estou falando de coisa natural, você não entende. Isso fala das espirituais de Nicodemo. Aí pronto. Você não está por fora, não está sabendo nada não. Aí desmanchei ele, porque ele era acostumado a instruir, ensinar e pregar a palavra. Perfeitamente. E agora ele não estava entendendo. Mas mesmo assim, Nicodemos, na minha concepção, foi uma pessoa, uma das mais privilegiadas do mundo, porque ouviu de Jesus a seguinte palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verso áureo da Bíblia. E Jesus disse a Nicodemos isso. Imagina o impacto dessas palavras na vida desse homem. E na vida de qualquer Depois ser que ele humano. saiu dali, nunca mais ele foi o mesmo. Ele foi reestudar tudo que tinha estudado antes para compreender melhor quem era o Messias. E ali nós percebemos na história dele o seguinte, que ele realmente defendeu Jesus e cumpriu o ministério dele. Se posicionou como discípulo de Jesus depois também. Queridos, infelizmente o nosso horário foi embora. Eu quero agradecer a você que está em casa. Não sai daí ainda, porque não acabou. E antes de encerrarmos esse momento aqui agora, eu preciso te dizer uma coisa, tá? Esses 3 homens que vos falam, em nada melhor do que você que está em casa, em nada melhor do que as pessoas que estão aqui sentadas também na igreja nos ouvindo. Esses 3 homens que vos falam também têm seus dilemas, suas broncas, suas dificuldades todos os dias, mas nós estamos buscando algo diferente, assim como Nicodemos buscou. Nós estamos todos os dias nos entregando aos pés de Cristo, pedindo discernimento ao Espírito Santo para uma transformação diária desse corpo miserável, desse caráter defeituoso que nós temos. Eu preciso te dizer para você que está em casa nos acompanhando, não há distância que você tenha ido que Cristo não possa te resgatar. Não há mal que você tenha feito que Cristo não possa te perdoar. Não há maldade que habite no meu ou no seu coração que Cristo não possa limpar. O que eu preciso fazer é ter esse encontro que Nicodemos teve com Cristo, entregar a minha vida a Ele, e seremos mais que vencedores, não por nossos esforços, mas por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, nos falando e nos convidando a sermos melhores todos os dias. Vamos fazer uma oração? Feche os olhos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, louvamos o Teu nome pelo Deus poderoso que Tu és. Nós queremos entregar a nossa vida, meu Deus, em Tuas mãos. Te pedir que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, mas que acima de tudo o Senhor nos salve para o Teu reino. Nós aceitamos e acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo e o temos como Deus. Por isso, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.